Comunhão, participação, missão. 3 palavras-chave num processo sinodal lançado pelo Papa em 2021 e que conheceu, de 4 a 29 de outubro, uma nova etapa com a primeira sessão da Assembleia Geral Ordinária. Um caminho conjunto em que os participantes procuraram passar da competição ao consenso para abrir espaços de renovação na Igreja atenta ao mundo di oggi. Magari abbiamo davvero tante belle idee per riformare la Chiesa, ma ricordiamo adorare Dio e amare i fratelli col suo amore. Questa è la grande e perenne riforma. Essere Chiesa adoratrice e Chiesa del servizio, che lava i piedi all'umanità ferita, accompagna il cammino dei fragili, dei deboli, degli scartati, va con tenerezza incontro ai più poveri. All are invited to be part of the Church. At World Youth Day in Lisbon, Pope Francis reiterated the words todos, todos. And in his homily at the opening Mass of our assembly, tutti, tutti. In deep communion with his Father through the Holy Spirit, Jesus extended this communion to all the sinners. Are we ready to do the same? Are we ready to do this with groups which might irritate us because their way of being might seem to threaten our identity? Todos, tutti. If we act like Jesus, we will testify to God's love for the world. Failing to do so will make us look like an identitarian club. A palavra democracia, etimologicamente, significa o poder permanecendo no povo. O povo é que é o princípio do poder ou o princípio da autoridade que decide. Ora, a Igreja entende-se como presença de Deus no mundo. Portanto, esse poder, vamos chamar-lhe assim, que está no seu interior, de facto, é de Deus, não é dela. São Paulo diz isso de uma forma muito bonita, diz: trazemos em vasos de barro este poder. Não é? Então, o facto de dizermos que a Igreja não é, do ponto de vista político, uma democracia, isto é, que a autoridade não está em nós, enquanto criaturas, não significa, muito pelo contrário, que não haja processos alargados e comunitários de escuta e que cada um não possa e deva ser ouvido naquilo que lhe parece que é os sinais que o Espírito Santo está a sugerir para a mudança da Igreja. O que diz apenas é que isto não se trata apenas de uma decisão do meu poder, é escutar Deus. Não sou eu que decido por mim mesma, sou eu pondo-me à escuta do Espírito. Um sínodo como nenhum outro. A primeira sessão da 16ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos, com o tema Para uma Igreja Sinodal, Comunhão, Participação, Missão, teve 365 participantes com direito a voto, entre eles 54 mulheres. Todos sentados em mesas redondas, nas quais acompanharam o desenrolar dos trabalhos, tanto nas reuniões gerais como nos trabalhos de grupos linguísticos. Não criar uma ideia de uma igreja hierarquizada, de uma pirâmide com um topo muito pequenino por debaixo do qual fica todo o resto, mas ao contrário falar de uma igreja circular, uma igreja povo de Deus, que é isso que nós temos em comum. Essa ideia de povo de Deus, nós estamos habituados também ao povo a quem mais ordena, etc. E essa ideia foi passando para um campo simplesmente sociológico que perdeu aquilo que tinha de teológico no sentido daquilo que é característico da Igreja e que significa que povo de Deus significa que é gerado por Deus. E quem lhe dá a sua legitimidade e o seu modo de ser e o seu estilo é o Senhor Jesus. Portanto, o povo de Deus nasce aí porque nós temos um Pai comum e, por isso mesmo, todos temos a mesma dignidade. We were not there to solve different problems, but to make the church function in a different way. That even bishops should listen to the priests should listen to people. When that listening is there with an open heart, with a different mind, then we can walk together as one church. That synodous meaning is not just walking together as one church. That unity should be there, and it will not happen by arguing and fighting about different things. But first of all, saying, what is the problem? And then we see how we can come closer.
So this is really the first part. The synod is going to continue in your country, in every country throughout the world until October 2004. So it was a very good experience. All of us felt that. Os trabalhos do Sínodo procuraram alargar as fronteiras da Igreja às pessoas marginalizadas ou excluídas, a quem não faz parte habitualmente dos processos de decisão e a quem espera uma porta aberta para se sentir incluído e não julgado. Para mim, e sou mulher de igreja, sou mulher de comunidade, a gente sofre muito. Eu digo isso de experiência própria, porque muitas vezes você está na comunidade, você anima a comunidade, você vivencia toda a experiência, mas muitas vezes na hora da tomada de decisão você nunca é chamada, é lembrada. Então, quando nós somos chamadas para participar de um espaço como esse, e durante todos os debates você percebe que tem bispos, tem cardeais também que conseguem perceber, e não como eu vou dizer assim, não é uma reivindicação nossa simplesmente de reivindicar, é de reconhecimento, porque muitas vezes existe uma invisibilidade da mulher na igreja, e nós muitas vezes somos a maioria, mas somos invisíveis ainda. Ao trazer esse tema aqui para o sínodo e ser debatido em tantos momentos, a gente já começa sentindo essa esperança muito grande. Ascolto, silenzio, conversione, cammino. E penso tutto questo era in queste 3 settimane che ci ha fatto fare un'esperienza di chiesa, direi storica, perché essere qua con tutto il popolo di Dio, cioè con il Papa, con i cardinali, con i vescovi, laici, donne, essere veramente questa mi ha fatto sperimentare la bellezza della Chiesa e quanto la Chiesa può essere bella se noi viviamo in questo stile di sinodalità. Apesar de a imagem dominante do Sínodo ser as mesas redondas no auditório Paulo VI, a Assembleia reuniu-se também perante a simbólica escultura que o Papa decidiu colocar na Praça de São Pedro para rezar pelos imigrantes e refugiados dos nossos dias. Um encontro de oração inspirado na parábola do bom samaritano, a chave para passar do isolamento para um mundo aberto, diferente, em paz. Le rotte migratorie del nostro tempo sono popolate da uomini e donne feriti e lasciati mezzi morti, da fratelli e sorelle il cui dolore grida al cospetto di Dio. Spesso sono persone che scappano dalla guerra e dal terrorismo, come vediamo purtroppo in questi giorni. Anche oggi, come allora, c'è chi vede e passa oltre, sicuramente dandosi una buona giustificazione. In realtà, per egoismo, indifferenza, paura, questa è la verità. A igreja sinodal, uma sociedade sinodal, é uma sociedade que olha para todos, que cuida de todos, que se preocupa com todos. Então, a discussão, por exemplo, com relação à pobreza, né, e o quanto que a igreja precisa ter essa opção clara pelos pobres, remete a isso, remete à vida dos migrantes refugiados nesse momento, das pessoas afrodescendentes, das populações indígenas, enfim, de todas as pessoas que vivem uma realidade de vulnerabilidade hoje. As 4 semanas de oração e trabalho no Sínodo não foram um tempo de alienação da realidade. Durante esta sessão, rebentou uma nova guerra na Terra Santa que ameaça populações indefesas e lança, de novo, nuvens negras sobre a possibilidade de um futuro de paz e de respeito entre todos, independentemente de origens étnicas ou credos religiosos. Io questo l'ho vissuto veramente fortemente perché la prima cosa quando è scoppiato tutto sono stata veramente sgommenta, con un dolore profondissimo. Ho scritto subito al Papa, io ho detto che io offro tutto questo dolore lo offro per il Sinodo. E ho chiesto che se possiamo fare qualcosa. Ed è stato bello perché il Papa penso che ha
aderito subito alla giornata di preghiera che era indetta anche dal patriarca di Gerusalemme, di pregare per la Terra Santa, ma poi anche ha fatto il 27, c'è l'altro giorno questa preghiera in Vaticano con l'adorazione che tutto il mondo ha aderito. E penso che questo per i cristiani e non solo, era come sentire che anche il Sinodo non è che parlava di altre cose, e avevamo tante sull'agenda, però che la Chiesa fa parte anche del mondo e che è attenta al grido, e soprattutto oggi al grido di paesi in guerra, di paesi che stanno soffrendo, di gente vittima di ingiustizie. O Sínodo é uma experiência universal com partilha de experiências concretas nos vários territórios em que a Igreja Católica está presente. Um contributo fundamental para se perceber que a sinodalidade é uma realidade em movimento, uma experiência prática de ser Igreja hoje. Eu estou a vir de um contexto que certamente precisará apenas de mais reforço. Porque eu vivo concretamente do compromisso laical na evangelização. Nós falamos de movimentos, grupos e associações apostólicas na nossa diocese. Para além dos catequistas, que são quase, entre aspas, que fazem trabalhos de clérigos, entre aspas, nós temos grupos enormes de senhoras envolvidas, portanto, na sua pobreza, na sua simplicidade, envolvidas na pastoral, que é uma coisa a acentuar. Mas desta vez, voltando a casa, não só comunicaremos àqueles que são o povo de Deus, que intervieram na primeira fase, como até daremos ocasião a que, se alguma diocese não fez o caminho e não fez, alargando a todos os secretariados de pastoral, que envolvem os padres, as irmãs e os leigos, agora o possam fazer, porque até 2024 nós queremos colher a experiência do que efetivamente se está a viver em relação à sinodalidade. De mesa de trabalho a mesa de família. Ao longo das várias semanas de reuniões e trabalhos em grupo, o gelo derreteu, como disse o relator-geral do Sínodo. Participantes dos 5 continentes aproximaram-se na sua visão para a Igreja e na busca das melhores soluções para que a proposta cristã seja relevante hoje e no futuro, num mundo em grande transformação. Viam-se uns chocolates a serem trocados nas mesas, via-se alegria, via-se companheirismo, e eu posso dizer que do início, isso também foi dito, não é se calhar da estranheza, e usado até um pouco Fernando Pessoa, primeiro estranhou-se, depois entranhou-se, e eu acho que não me vejo, mesmo aos participantes, a quererem um modelo antigo. Não é? Acho que a alegria era visível, era notoriamente visível a alegria, a boa disposição, e o resultado está aí, não é? Portanto, acho que expressa bem, enfim, depois também com as devidas diferenças, que resultou e que transformou, portanto, que o espaço também transforma as pessoas, ou que permite, não é, uma relação, uma escuta, que era isso que se pretendia, que era a escuta uns dos outros e a escuta do Espírito Santo. Nós, a certa altura, até passámos isso para a newsletter que fazíamos, que enviávamos às pessoas. Era como uma família. E tinha esta coisa tão grande de família que se foi logo fazendo, porque notava-se que os primeiros dias o distanciamento entre as pessoas era maior. Então, era tão família que, por exemplo, no início de todas as manhãs eram lembrados os aniversários de nascimento, de ordenações episcopais, com um aplauso. Por exemplo, quando foi votado o falecimento de alguém, quando foi votada fazer-se a carta, foi uma votação, mas quando a carta foi apresentada, houve um aplauso na sala. Foi também interessante que depois da maratona de leitura da síntese, do relatório de síntese, quando o relatório acabou de ser lido, desta vez não só por uma voz, mas por vozes femininas e masculinas, isso também foi muito interessante, houve um aplauso na sala. Ainda a votação ia ser a seguir.
Mas a manifestação de alegria foi bonito. O sínodo foi marcado por uma grande liberdade de palavra, de partilha, por uma grande transparência, por um grande respeito uns pelos outros. Então, vamos continuar a escuta e é preciso também ter muito claro o seguinte, nós estamos a meio do sínodo. Portanto, esta foi a primeira sessão, agora há aqui um tempo que é para maturar, para amadurecer, para refletir, a meu ver, para a gente escutar também agora o que é que aqueles que começaram por dizer qualquer coisa, portanto, o sínodo começou nas paróquias. Então agora também é bom que ouçam outra vez o que é que eles vão dizendo, não é? Para quando viermos para a segunda sessão, então aí talvez podermos fornecer ao Santo Padre elementos mais concretos que ele depois poderá traduzir como ele entender, em alguma decisão para a Igreja, não é? Mas essa atitude de certa paciência é muito importante e que a gente saia desta primeira fase com esperança. A primeira sessão desta Assembleia Sinodal chega ao fim com um desafio do Papa Francisco: construir uma igreja aberta ao serviço da humanidade ferida, sem controlar Deus com esquemas e estratégias de pequenos grupos. Uma igreja serva de todos, serva dos últimos. Até 2024, o caminho é feito de esperança. Eu acho que só pode acontecer algo de bom para a igreja, que já vem de trás. A igreja não é uma nova igreja, mas há alguns aspectos que a igreja está a redescobrir e que está a perceber que são importantíssimos para a sua vida no presente e no futuro. E, portanto, quando se chega a esta conclusão, há que ir por diante, e uma Assembleia Sinodal como esta, enfim, ou eu me situo num plano de fé e acredito que estes são os caminhos que o Espírito nos está a ajudar a perceber e a desenvolver em ordem ao futuro, ou então não teria qualquer sentido, mas também não teriam sentido muitas outras ações que realizamos na própria Igreja. Que tipo de liderança é que nós queremos? Que tipo de implicação de todos é que nós queremos nas comunidades? Como é que se constitui a corresponsabilidade dentro da orientação das nossas comunidades e da Igreja no seu conjunto? Isto é precisamente o que é mais importante. Mas mais importante por detrás disso tudo é que consciência é que nós temos de que realmente o batismo nos põe a todos com direito e dever de participar e de ser agente ativa dentro desta Igreja. Se nós formos crescendo nessa dimensão, também esses problemas vão encontrar, não é simplesmente uma solução do sim ou não, é do como é que se vai fazer isso e de como é que isso se vai realizar dentro da Igreja. Porque isso é que é importante que entre dentro do tecido da Igreja e não simplesmente um decreto. A democracia, a bondade, a participação não se fazem por decretos. O relatório de síntese da primeira sessão sinodal propõe um discernimento partilhado na Igreja sobre questões mais controversas, com a participação de peritos de várias áreas. There are many different perspectives according also where do you come from, and on some topics I could mention, for instance, ecumenism. It's very clear that it's a mature fruit and there was a strong consensus that we need to go forward, and as the Council and Christ asked to build a path for Christian unity. So, for instance, on this we can move forward. On other topics, we can see that there are many different perspectives. What was very interesting is the diversity of perspective was not on what side between the bishop and on the other side between the non-bishop. It was mainly the same kind of diversity in each group. La Iglesia es sinodal, por tanto la Iglesia escucha, la Iglesia se abre, la Iglesia es participación de todos. Y esto es un proceso en el que se va avanzando y que vamos logrando. Y recordamos lo que dijo el Papa en Lisboa, que hemos tenido muy presente, todos, es eso, todos. La Iglesia no excluye a nadie, solo a los que se quieran excluir. La Iglesia no expulsa, sino que acoge, es hogar, es familia. Y es un proceso en el que vamos avanzando gozosamente. Cada vez pues, son más los que vamos participando en este proceso de renovación y esperanza que es la sinodalidad. O relatório de síntese divulgado no final dos trabalhos mostra ao longo de 40 páginas a amplitude do debate entre consensos e questões em aberto.
Os participantes sublinham a abertura para ouvir e acompanhar todos, para valorizar diferenças e promover um maior envolvimento dos católicos na vida da Igreja. O texto abre caminho para o debate, a aprofundar nas comunidades, antes da segunda sessão desta Assembleia Sinodal. People can already read this document of synthesis, that is a kind of roadmap stating where we are now and encouraging, there are many things that can be already implemented at the local level. For instance, there is a strong call that all parishes have a pastoral council, all dioceses, and in those there is also, as you know, that was one of the important topics, calling for more women's participation in leadership in the church. And there are many things that can be done tomorrow or very soon at the local level. So everything that can be done to really implement this style of synodality that requires to have those councils, to have ways to involve more and more lay people, has to be done at the local level. Foi tempo muito intenso, de facto, muito intenso. E é evidente que a Igreja é plural, a Igreja dos 5 ou dos 6 continentes, como agora, ou 7 continentes, depende da forma como dividirmos. Há perspectivas, há histórias, há vida. E a Europa é muito diferente da América e da Ásia e da África, e tudo isso acaba por vir ao de cima, quando se trata de equacionar a Igreja nas suas diferentes concretizações. E o Sínodo, eu penso que foi eco de tudo aquilo que se vive nas diferentes partes do mundo e daquilo que é a Igreja em todas as partes do mundo e na sua composição muito variada. Há amor à Igreja em los participantes, que veníamos de distintos lugares, con distintas mentalidades, distintas culturas, pero buscamos el bien de la Iglesia. Con una actitud de humildad, una actitud de apertura, una actitud de escucha, que nos ha ayudado a ir avanzando en esta tarea. Entonces yo creo que ha sido una experiencia hermosa realmente de Iglesia. Dudas y dificultades siempre la vida es así. Entonces, pero juntos las vamos superando, juntos vamos aclarando. Juntos vamos dando pasos y juntos, sobre todo, vamos viviendo el entusiasmo de la fe. Yo creo que esto es lo más hermoso. Es hermoso ser cristiano, es hermoso formar parte de la Iglesia, de la familia de Dios. Cristo es de una actualidad impresionante. Y yo diría también, por último, termino con esto, la experiencia que tenemos de todo este proceso sinodal es de que Cristo está vivo. No predicamos y no testimoniamos a un muerto, ni una idea, sino una persona que nos llama, que conocemos, en la que participamos y a la que proclamamos.